Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula de Educação Física. Eu sou a professora Ana Flávia. E hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre o jogo de tabuleiro, o xadrez, certo? Então vamos lá. O xadrez é um esporte, também considerado uma arte e uma ciência. O xadrez pode ser classificado como um jogo de tabuleiro de natureza recreativa ou competitiva, para 2 jogadores. Então, o xadrez ele pode ser jogado de forma competitiva, como forma de esporte, e ele também pode ser jogado como forma recreativa, para diversão, certo? No jogo do xadrez, ele é praticado entre 2 jogadores. O xadrez é também conhecido como xadrez ocidental ou xadrez internacional, para distingui-lo dos seus antecessores e de outras variantes atuais. A forma atual do jogo surgiu no sudeste da Europa, na segunda metade do século XV, durante o Renascimento, depois de ter se desenvolvido a partir de suas antigas origens persas e indianas. Então, o xadrez, foi um jogo que surgiu na Europa, desenvolvido a partir das origens persas e indianas. O xadrez pertence à mesma família do xiang e do shogi. Atualmente, segundo historiadores do enxadrismo ou xadregismo, todos eles se originaram do chaturanga, que se praticava na Índia no século XI. Existem muitos tipos de xadrez. Então, não só existe esse tipo de xadrez que a gente conhece, existem vários. O xadrez ocidental, o xadrez turco, o chinês, o árabe, o coreano, o japonês, o indiano, o tailandês e vários outros tipos de xadrez, certo? O xadrez, por ser um jogo de estratégia e tática, não envolve sorte como elemento. Então, para se jogar o xadrez, o jogador ele tem que ter uma estratégia e uma tática de jogo muito desenvolvida, porque esse jogo ele não envolve sorte, não é um jogo de sorte. Certo? A única exceção é o sorteio das cores no início do jogo, já que as brancas sempre fazem o primeiro movimento e teriam, em tese, seria apenas uma vantagem nisso. Então, a única parte que precisa de sorte, que diferencia do jogo, que vai ter um sorteio, é quando você vai escolher, vai ser sorteado as cores das peças que você vai usar, ou brancas ou pretas, certo? A partida de xadrez é disputada em um tabuleiro de casas claras e escuras, sendo que no início cada enxadrista controla 16 peças com diferentes formatos e características. O objetivo da partida é dar o checkmate. Então, o principal e o maior objetivo do xadrez é dar o checkmate, também simplesmente chamado de mate, no rei adversário. Então, quando você dá o checkmate no rei adversário, quer dizer que você encerrou a partida e você venceu a partida, porque você derrotou o rei adversário. Certo? No xadrez, cada jogador conta com um conjunto idêntico de peças, diferindo na cor, sendo o conjunto da cor preta e outro na cor branca. Então, os 2 jogadores eles vão ter números iguais de peças. O que diferencia as peças são as cores. Um vai ficar com as cores claras e outro com as cores escuras. Para competições oficiais, determinam que o material deve seguir o modelo Stalton e ser de plástico ou madeira. Variedades típicas incluem mogno, cedro, marfim, vegetal e outros materiais, certo? Desde que sejam de cores claras e cores escuras. Cada
Cada conjunto de peças contam com as seguintes: um rei, uma dama, 2 bispos, 2 cavalos, 2 torres e 8 peões. Então, cada jogador vai ter esta quantidade de peças. Como eu falei, o que vai diferenciar são as cores. A quantidade de peças são iguais. Então, aqui a gente tem a figura das peças. Vocês estão vendo aí o rei, a rainha, o bispo, o cavalo, a torre e o peão. Então, no jogo vai existir um rei branco e um rei claro e um rei escuro, uma rainha clara e uma rainha escura, um bispo claro, 2 bispos claros, 2 bispos escuros, 2 cavalos claros e 2 escuros, 2 torres claras e 2 escuras e 8 peões claros e 8 peões escuros, certo? Então, aí a gente vê a formação do jogo no tabuleiro, certo? O tabuleiro é formado por casas claras e escuras, como vocês estão vendo, e peças claras e peças escuras, na quantidade de peças que a gente viu anteriormente, certo? Então, as competições enxadrísticas oficiais tiveram início ainda no século XIX, sendo Wilhelm Steinitz considerado o primeiro campeão mundial de xadrez. Desde o início do século XX, 2 organizações de caráter mundial, a Federação Internacional de Xadrez e a Federação Internacional de Xadrez Postal, vêm organizando eventos que congregam os melhores enxadristas do mundo. Enxadristas é a pessoa que joga o xadrez, é o jogador de xadrez, ele é chamado enxadrista, certo? O Dia Internacional do Enxadrismo é comemorado todos os anos no dia 19 de novembro, data de nascimento de José Raul Capablanca, um dos maiores enxadristas de todos os tempos e o único hispano-americano a se sagrar campeão mundial. Então, ele é o dia 19 de novembro é uma homenagem a esse jogador que foi um dos maiores campeões do xadrez, certo? Então, o xadrez pode não ser... Algumas pessoas podem não ter ouvido falar, não conhecem, mas o xadrez ele é um dos jogos mais populares no mundo, sendo praticado por milhões de pessoas em torneios, sejam eles amadores ou profissionais, em clubes, em escolas, pela internet ou ainda por correspondência. Então, o xadrez ele pode ser jogado em vários lugares de diversas formas, certo? É um jogo bem interessante que requer bastante concentração, bastante estratégia de jogo para que você possa prever as ações do seu oponente. Então, é um jogo que mexe bastante com a nossa cabeça, a nossa concentração. É um jogo bem interessante para ser praticado, certo? Então, lembrando somente do roteiro de estudos que vocês já conhecem, que é importante que vocês façam, que enviem para os professores, para a gente saber se vocês estão participando das aulas, que vocês estão entendendo os conteúdos, certo? É importante que vocês leiam o texto, que tem mais informações, que vocês respondam a atividade, que tem as perguntas para vocês responderem no caderno, a partir do texto e dessa aula, certo? E a pesquisa que vocês também vão realizar na internet, ok? Então, bons estudos para vocês e até a próxima.